Cláudio M. Sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal, vai para mais de 40 anos. O ancião esbugalhou os olhos angustiados. Não relutou. Desatou em pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem o sinto, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar, mas... E o ouro que ajuntei com tanto suor? Reparai vossas mãos, agora que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio, acumulado à custa das dificuldades alheias, converteu-se em lodacentos detritos. Notai. Meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que abraçava, e gritou, aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou. Será o castigo? Minha falta para com Ismênia exizia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei, a quem vos referes? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Sensibilizando-nos, intensamente, prosseguiu. Sois enviados de Deus e ouvi-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã, que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorraceado do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos, para melhor assenhorear-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu, no entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. E fixando as mãos enodoadas, prosseguia amargurosamente, e agora? Ia consolá-lo, abrir-lhe o coração comovido até as lágrimas, Calderaro, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram, na terra, que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente, morto, para o mundo, ou louco e cego? Ah, mísero que sou! Quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava. Tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo, há muitos anos e meus filhos, certamente, me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora, que me reconheço, tenho medo, muito medo. Demorando em mim o olhar que grossa cortina de lágrimas ensombrava, observou. Meus familiares olvidaram-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetores se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu. Meu neto André Luiz era a luz de meus olhos. Muita vez, os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei, em casa, o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira à minha irmã, contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se, como convinha, para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes, espargiria sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz suplice, com a atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderíeis levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram. Não mereço o afastamento destas masmorras em que enlouqueci, mas ser-me a consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos.
Ah, não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali, não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentassem até ao fim no combate educativo da autodisciplina, mas, diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos, recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho, com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto, ali, agarrado às ideias de posse financeira, compreendi a extensão de meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi suplício olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido, de todo, a expressão infantil, se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços, um dia, no berço da manjedoura? Tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino, venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava, agora, trêmulo e assustado. Cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei, vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais. Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci, por momentos, os estudos que me impusera a fazer, olvidei os quadros daquele ambiente, que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro, e, enquanto as míseras entidades emoradas na usura gritavam, revoltadas, umas, e riam outras à sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. 19. Reaproximação. Quando Cipriana regressou, em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Esboçou complacente gesto e disse, bondosa. Sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Em rápidos minutos descrevi-lhe a ocorrência, prestando-lhe todos os informes sobre o passado. A diretora ponderou, serena, a minha digressão através do pretérito e obtemperou. Dispomos de tempo curto, e, como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento, aqui mesmo. Meu avô, malgrado ao júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio, pronunciava frases desconexas, em que o nome de Ismênia era repetido a cada passo. Não podemos esquecer, acentuou a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. E impossível prever quando se achará em condições de respirar atmosfera mais elevada. Assim dizendo, generosa e meiga, auscultou o velhinho semilouco, examinando-o maternalmente. Decorridos alguns instantes, informou. André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Neste caso, então, disse eu, humilde, poderíamos merecer seu auxílio, irmã. Como não, em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Temos nestes sítios grande número de benfeitores, providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura deste irmão. Submeteu o doente a carinhoso interrogatório. O ancião, comovido, contou que seu genitor, ao se casar, conduziu para o lar uma filha de sua mocidade turbulenta, a qual a mãezinha acolhera com doçura. Essa irmã lhe fora, mais tarde, ama desvelada, tornando-se-lhe credora de justa gratidão. Todavia, enceguecido pelo propósito inferior de possuir dinheiro desmedidamente, despojou-a dos bens que lhe cabiam, por ocasião do falecimento dos pais, que, vitimados por febre maligna, o haviam deixado em vésperas de casamento.
Ismênia, espoliada, depois de chorar e reclamar debalde, foi compelida a homiziar-se em residência de família abastada, que lhe cedeu, por favor, um lugar de copeira com remuneração desprezível. Soube que, premida por dificuldades materiais de toda a sorte, desposara um analfabeto, homem rude e cruel, que a seviciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Exposto o desvio máximo de seu caminho, passou a comentar os indignos ideais que nutria no terreno da sovinice, estremecendo-nos os corações. Cipriana, demonstrando-se habituada aos problemas daquela natureza, esclareceu-me. Já conhecemos 2 pontos essenciais para os serviços que lhe competem: a necessidade da reaproximação com Ismênia, que não sabemos onde se encontra, se encarnada ou não, e o imperativo da pobreza extrema, com trabalho intensivo, para que reeduque as próprias aspirações. De posse do endereço provável dos descendentes da irmã outrora espezinhada, Cipriana recomendou a 2 companheiros nossos se encarregassem de rápida investigação na crosta terrestre, a fim de nos orientarmos quanto aos rumos a tomar no imprevisto acontecimento. Os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos. Traziam boas novas, que me reconfortavam. Localizaram a família a que o desditoso velhinho se referira em suas amargas reminiscências e traziam sensacional informação. Amigos de nossa esfera esclareceram-nos, quanto a Ismênia, que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. Corporificara-se no mesmo tronco doméstico a que emprestara colaboração na época em que meu avô a expulsara do campo familiar. Cipriana tudo ouviu, sensibilizada, e, interessando-se por nós, sugeriu organizassemos as bases da futura experiência, conquistando, sem delongas, as simpatias da jovem. A esse tempo, já nos achávamos portas adentro de uma organização socorrista, que recebeu a solicitação de nossa diretora em favor do enfermo, com excelente disposição de servir-nos. Cercando de todas as atenções meu antigo credor, a estimada benfeitora frisou, dirigindo-se a mim. Nosso amigo, durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera destes sítios. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando-o com os nossos recursos, até que possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade e, neste estado, não volveria com êxito ao educandário da carne. Acatei a ponderação, acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou, enternecida, a entidade demente e prosseguiu, bondosa. Agora, André, finalizando nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui, para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela, em face do nosso programa de reerguimento. Se Ismênia aceitar, se consentir. Acrescentei, hesitante. Encarregar-nos-emos do resto, prometeu a interlocutora, decidida. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexos de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão em que nos asilaramos, dirigimo-nos para o rio, onde Ismênia seria encontrada por nós em modesto lar de Bangu. Em plena madrugada, entramos, respeitosos, na humilde residência. A irmã de meu avô era agora a 6ª filha daquela senhora que, na existência física, era conhecida por neta da velha Ismênia, cuja personalidade, para a família terrena, se perdera no tempo e que não era outra senão a menina e moça, sob nossos olhos, de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, Cipriana colocou a destra sobre a fronte da jovem adormecida, como a chamá-la até nós.
Efetivamente, decorridos instantes, veio ter conosco e, reparando que nossa orientadora, envolta em luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, ajoelhou-se, desligada da matéria, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Sou indigna servidora. Cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se talvez ofuscada pela claridade sublime e contendo, a custo, a comoção a estoar-lhe no peito, mas nossa veneranda benfeitora aproximou-se, pousou-lhe as mãos carinhosas na vasta cabeleira negra e falou, compassiva: Minha filha, sou apenas tua irmã, tua amiga. Ouve. Quais são tuas intenções na vida? Como a jovem ergue-se para ela os olhos lacrimosos, acrescentou a nobre mensageira. Precisamos de tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Em que te podemos servir? Decorreram pesados instantes de expectação. Fala, acrescentou Cipriana, prestimosa, explica-te sem receios. Voz entrecortada pela comoção, lembrou com ingenuidade juvenil. Minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos, há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem, com salário reduzido, para ajudar a manutenção de nossa casa, e Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da divina providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus. Cipriana estampou na fisionomia suma ternura materna e considerou. Como não? Teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá nosso amparo e tuas esperanças nossa viva contribuição. Esperamos, porém, algo de teu concurso. Ah, em que poderia servir-vos eu, mísera serva que sou? A diretora não prolongou a conversação, pedindo-lhe tão somente: Vem conosco. Em seguida, com grande surpresa para mim, Cipriana cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância semelhante a gaze, para que lhe não fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Sustentada por nós, dentro em pouco a moça se ajoelhava, curiosa e enternecida, ante meu avô, que, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações em que ressumbrava ansiedade. Ismênia! Ismênia! Minha irmã, perdoa-me. Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. Oh, é ela mesma, insistia, tomado de evidente espanto, com a mesma tristeza do dia em que a expulsei. Que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa? Como a visitante guardasse silêncio, confundida, inquiria, aflito. Dize que me perdoas, que esquecerás o mal que te fiz. A essa altura da inopinada entrevista, Cipriana interveio, dirigindo-se a ela, interrogando. Nunca soubeste, em família, que tua bisavó teve um irmão. A jovem não a deixou concluir, perguntando por sua vez. Que a expulsou de casa? Sim. Minha mãe já se referiu a esse passado distante, acrescentou, melancólica. Não o reconheces? Tomou, afável, a benfeitora. Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. Ria. Ismênia, Ismênia, eu sou Cláudio, teu desventurado irmão. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, insistia, meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. Revê o pretérito, minha amiga, para bem servirmos a obra divina. Notei, assombrado, que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a suplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. Agora, sim, lembro-me. Gemeu, aterrada. Nossa instrutora, então, libertou-lhe a fronte e, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor. E não tens piedade?
Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente, contudo, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando: Pois és tu, Cláudio. Que te aconteceu? Traçou o ancião largo comentário de suas penas, referiu-lhe as faltas passadas e falou-lhe, mais lúcido e contente, do conforto que a reaproximação lhe conferia. Ela conservou-o muito tempo de encontro ao peito, fazendo-lhe sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana abeirou-se dela e considerou: Minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio, em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio. Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou: Se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma, e, se um dia eu receber a ventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijara com o meu compromisso. Contemplando, enlevada, o desditoso prisioneiro das sombras, prometia partilhar-nos a vida pobre e honrada, conhecerá as alegrias do pão, filho do suor com a proteção divina, e olvidará, em nossa companhia, as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Evidenciando deliciosa singeleza de coração, projetava em êxtase. Será um pedreiro feliz, como Nicanor. Abençoara a luta digna que atualmente bendizemos. Como chorasse, comovida, Cipriana abraçou-a, também tocada no coração e de olhos úmidos, assegurando: Bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos e, quando o sol engrinaldava o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estávamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando a retomar o aparelho fisiológico e a olvidar a ocorrência que vivera, junto de nós, na esfera do espírito. Acordou no veículo pesado, experimentando inhoto júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Teve a nítida impressão de que tornava de maravilhosa romagem, cujas minúcias não conseguiria precisar. Sem saber como, guardava, naquele instante, absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava ditoso porvir. Quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros abençoarão-na, e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, osculei-lhe a destra minúscula, num beijo silencioso de profunda amizade e de indizível gratidão. 20. No lar de Cipriana. Encerrada a semana de estudos que me propusera e guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro, em pleno crepúsculo, a benemérita fundação nas zonas inferiores, a que o assistente chamara, lar de Cipriana. Extremamente perplexo, ante o problema que me demandava a atenção, qual de reencontro inesperado com meu avô, não me sobravam, agora, motivos para longas perquirições de ordem filosófico-científica junto à privilegiada cultura do instrutor, prestes a despedir-se. A pesquisa cedera lugar à meditação, o raciocínio ao sentimento. Recolhera extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma, examinara diversos doentes, com os quais travara relações, identificara moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Reconhecia, agora, que, para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir amor. Naqueles instantes, calavam em meu ser as perguntas inquietas, sofreadas pelo coração dolorido.
Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias prestigiosas, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as, no entanto, de que me valeriam semelhantes troféus, se me não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? De pensamento fixo na surpreendente questão da hora, cheguei, em companhia de Calderaro, à enorme instituição em que Cipriana administrava o constante benefício de seu devotamento fraternal. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista diferente de quantas conhecia, parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Com exceção de Cipriana e dos assessores que lhe compunham o séquito, a comunidade, não pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos, no aspecto, aos que povoam os círculos carnais. Como acontecia habitualmente, Calderaro me veio em auxílio, esclarecendo. Irmã Cipriana idealizou este amorável reduto de restauração espiritual e concretizou-o, usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circunvizinhas. É claro que não reside sistematicamente aqui, todavia, neste colégio regenerador passa grande parte do tempo, que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de auto-reconhecimento e de preparação, para indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita amiga iniciou a obra e tornou-se-lhe provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é de região inferior para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. Educandário de trânsito, sob a ação direta dos que dele colhem proveito, passou, de start, a valioso núcleo de instrução e de amparo. Individualidades libertas da carne, em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, aqui recebem precioso concurso, a fim de se readaptarem convenientemente à vida. Grupos diversos de mediana condição dirigiam-se para um edifício ao centro da vastíssima organização, no qual adivinhei o templo votado à prece. Muitos companheiros se encaminhavam celeres, conversando, ao nosso lado. Havia ali tanta gente alegre e tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de grande cidade no plano denso, tive a impressão de que visitávamos enorme universidade, situada em clima sombrio. Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos, que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperança, que a todos luzia no olhar percussiente. Quantos se nos deparavam, exibiam atitude iniludível de trabalho e de renovação, ainda mesmo os aleijados e doentes que aí estacionavam, em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador. A venerável instrutora, prosseguiu, benévolo, o assistente, montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se engriponavam na vaidade e no crime, depois de bastos anos de purgação e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais, a caminho do porvir. Daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios, em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. Ponderava eu a bondade e a sabedoria daquela estrênua missionária, pronta a todo serviço de colaboração superior, recordando meu próprio caso ante meu demente avô emaranhado nas sombras, quando penetramos o santuário, onde sua voz se faria ouvir na oração. Cercavam-na diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe, reverente, seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos.
Renovei minha atitude para com os familiares, passei a cooperar, ao invés de combater. Agora, sim, exclamou Cipriana, satisfeita, o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para sua felicidade se verificará em torno de seus passos. Irmã, falou-lhe simpática senhora, minha situação é outra. Agora, reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. A respeitável interlocutora estampou bela expressão fisionômica e observou. Seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, dirigiu-se a ela, de olhos rasos d'água. Irmã, balbuciou, triste, ainda experimento os antigos achaques. Há instantes em que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida, aflito. A orientadora acariciou-o, discreta, encorajando-o, é natural. Esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos, armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. Outros companheiros se aproximavam com o evidente intuito de ouvi-la, mas, notando-nos a presença, veio, sorridente, até nós, informando, obsequiosa. André, o problema de nosso enfermo já foi providenciado, em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata. Cláudio demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparará convenientemente para o retorno aos círculos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disto, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos a Ismênia para a concretização de seus ideais. Agradeci, confundido e sensibilizado, rendendo graças a Deus. Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração chamava-nos ao alegre e doce dever. Cipriana, assumindo a direção da prece, fez-se acompanhar pelos colaboradores diretos que a seguiam no momento. De alma genuflexa, via de olhos erguidos para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre a sua fronte. Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível intermediária para nós todos. Alcançados pelos fulgurantes raios que fluíam de esfera superior através de sua personalidade sublime, sentíamo-nos embalados por indizível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas cantou inolvidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. Logo após, a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente, exorando a proteção do Cristo. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos, por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre, pastor da luz imortal. Fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente, e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade,
Abençoa-nos as responsabilidades e deveres, não nos relegues à imperfeição, de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique. Para sempre. Assim seja. Fizera-se resplandecente o recinto do santuário. Vi, então, através do espesso véu de lágrimas que me assomavam aos olhos, que maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes cintilou, por instantes, na cabeça venerável daquela missionária do bem, como se ali fora instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Encerrada a reunião, Cipriana, com admirável simplicidade, veio despedir-se de mim. Por que não dizer? Tinha meus olhos velados de pranto, desejaria segui-la como filho reconhecido para sempre, tais a sabedoria e o amor que lhe transbordavam do Espírito glorificado. Calderaro foi o primeiro a abraçar-me, fazendo votos de boa viagem, a que não pude responder, sufocado pela intensa comoção. Os demais companheiros saudaram-me, enternecidos, e, por fim, Cipriana apertou-me ao peito, beijou-me maternalmente, e disse com olhos úmidos: Que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. E talvez porque me visse tão fundamente sensibilizado, acrescentou: Estaremos unidos pelo Espírito. Desvencilhei-me dos seus braços com as saudades do filho, em cujo santuário interior jamais se extingue a chama da gratidão. De volta, agora, aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara que se povoava de prodigiosas mensagens dos astros coruscantes. Misericordioso Senhor, supliquei, mentalmente, digna-te abençoar o verme que eu sou. Tive a impressão de que meu coração pulsava, túmido, dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos, no futuro infindável. E ponderando, em silêncio, a grandeza de Deus, verti copioso pranto de júbilo, dando guarida às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz sob nova esperança. Fim. Amigo, leitor, Se você leu e gostou desta obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes, etc. As obras espíritas nunca sustentam, financeiramente, os seus escritores, estes são abnegados trabalhadores na seara de Jesus, em busca constante da paz no reino de Deus. Irmão W. Porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, 3, versículo 9.